Já já? Já está? Podemos Bom, começar. Vamos esperar um pouquinho, ver se entra algumas pessoas aqui. Sim, ótimo. Vamos dar alguns minutinhos para falar sobre esse assunto super interessante. E já vimos algumas pessoas já entrando, fazendo já menção que já estão prontos. Sim. Então, boa noite para todos vocês que estão aqui. E eu quero começar essa live falando sobre um assunto muito, muito interessante. E eu quero apresentar para vocês o Dr. Carlos Ramos de Souza Dias que é psicólogo clínico, que ele é membro integrante da equipe do IPJO. Dr. Carlos é psicólogo e tem prestado ajuda a muitas pacientes aqui no IPJO, tem procurado apagar o incêndio quando elas estiverem muito ansiosas, e isso tem ajudado bastante durante os tratamentos de medicina reprodutiva. Eu quero fazer essa introdução antes de responder as perguntas, porque eu estou aqui como um locutor que vai ajudar a passar as perguntas. Eu não sou uma parte integrante que vai responder muito, só um comentário ou outro, mas dizer que eu gosto muito dessa parte psicológica e considero muito importante nesses tratamentos dos casais que querem engravidar e não conseguem, mulheres que querem engravidar e não conseguem, que querem fazer produção independente e penso muito a respeito do assunto. E dizer que a minha observação é de uma vida inteira. Eu considero sim que eu aprendo muito com a minha vivência e na observação que eu já tive com as minhas filhas, que são bastante grandes hoje em dia, desde que elas tinham 12 anos, eu via elas e as amiguinhas dela comentando: olha, eu vou casar aos 25 anos, eu vou ter 3 filhos, já tinham até os nomes das crianças, mostrando que desde a adolescência, pré-adolescência, já existe uma expectativa pela gravidez por ter filhos. E a gente vai acompanhando essa trajetória, as crianças crescem, viram adolescentes, namoram, casam, fazem um planejamento e querem aproveitar a vida, aí querem viajar durante um certo tempo e resolvem que querem engravidar e nem pensam na dificuldade que podem ter. Começa o primeiro mês de tentativa, não vem, a gravidez não vem, o segundo mês menstrua outra vez, o terceiro mês menstrua outra vez e já começa o início da ansiedade. Costumo dizer para essas pacientes, para essas mulheres, que o sangue menstrual são as lágrimas do útero por não ter engravidado. E começa a sua trajetória pelo ginecologista, que muitas vezes fala que é normal, ela já está próxima aos 38 anos, preocupada, ele fala que é normal. E vem a família, o marido fala: calma, tem que relaxar, e já começa a ansiedade a aumentar. Cada vez que alguém fala tem que relaxar, como se fosse uma coisa tranquila, isso não é verdade, porque a ansiedade mostra que ela quer engravidar, não tem como relaxar. Mas essa ansiedade exagerada pode ser amenizada com apoio emocional, que é isso que o Dr. Carlos tem feito. Então, essa trajetória toda, de ela ser convidada para festas infantis, vendo as amigas com bebê e ela não, ler revistas ou ler notícias no jornal, mulheres que jogam fora o bebê, maltratam crianças, por que ela faz isso e eu que posso criar e educar não consigo? Ver que amigos muito próximos, amigas próximas engravidam e ela não. Eu brinco que se for a cunhada é pior ainda, não existe castigo maior que a cunhada engravidar e ela não. Mulheres que engravidam tomando pílula e nem queriam mais engravidar e desprezam a criança. Então tudo isso só faz criar a expectativa, a ansiedade. E o Dr. Carlos está aqui para exatamente orientar, já respondendo algumas perguntas que já nos foram enviadas antecipadamente, e eu vou ler a pergunta para que ele possa responder. Uma das perguntas é essa: eu sempre tive o objetivo de ter filhos e nunca imaginei que seria tão difícil. Arrumei toda a minha vida para isso. Tenho casa própria, profissão, um ótimo casamento e até agora nada. Já estou tentando há muito tempo. Dá vontade de chorar, essa é uma questão muito comum. Esse sofrimento pode estar impedindo a gravidez? Pode estar impedindo de engravidar? Sim, boa noite. São questões importantíssimas. A profundidade e o impacto emocional, um sofrimento muito grande na hora da tentativa de um projeto importantíssimo, é fundamental na vida de uma pessoa, um casal, esse aumento da família. Não conseguindo, isto vai gerando um grande sofrimento, não é pouco, é grande. Esse sofrimento que a gente vê por essa pergunta, por exemplo,
vontade de chorar, o sofrimento desse impedimento, todos os projetos, ela já fez, ela já conquistou a casa própria, ela já tem a profissão dela, ela está com a vida toda organizada. E isto provavelmente deu a ideia de que está tudo controlado. E quando vem uma situação de impedimento, onde não é possível a princípio, ou na velocidade que ela gostaria, vir essa gravidez, ela entra num estresse, num sofrimento sobremaneira. Isto traz um impacto profundo na vida deste casal, desta mulher, que é o que ela expressa aqui. O acolhimento psicológico nesta situação, quer dizer, em vez de chorar com lágrimas, ela poderia, sem dúvida nenhuma, vir conversar e expressar de uma outra forma, com a tentativa de elaborar esse movimento todo que está acontecendo com ela, esse enorme desgaste. Então, a minha sugestão para esta senhora é poder, sem dúvida, conversar num trabalho psicológico para tentar amenizar esse sofrimento. Eu quero só fazer um comentário que vi que a doutora Eliane Revigati, que você conhece bem, nossa amiga, entrou aqui, certeza. Que hoje em dia mora em Los Angeles. É um prazer tê-la por aqui nos olhando e sempre nos dá apoio à distância. Inclusive, tivemos recentemente uma paciente que só falava em inglês e ela tinha uma facilidade muito grande e foi feita todas as consultas via Skype com a doutora Eliane, que está aqui pertinho, está nos observando em Los Angeles. Um beijo para você e para toda a sua família. Vamos para a segunda pergunta aqui, que é se a ansiedade libera algum tipo de hormônio que prejudique engravidar. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou fazer um comentário muito próximo aqui que eu acho interessante, que vem do meu interesse pelo lado emocional e a fertilidade. Muitos trabalhos têm sido publicados a respeito da importância da ansiedade nos resultados dos tratamentos. E um dos trabalhos é que a ansiedade libera uma citoquinina, que é um tipo de hormônio chamado IL-6, que é uma citoquinina inflamatória. E ela poderia produzir um processo inflamatório no organismo e isso dificultar a gravidez. Então, isso é uma maneira de dosar qual o grau de prejuízo que está causando ao organismo a ansiedade e a depressão. Então, realmente, hoje em dia nós temos trabalhos mostrando que o processo inflamatório crônico subclínico pode ser uma causa de prejudicar a gravidez, a implantação, a qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide. Existe um apoio emocional fundamental e outras medidas que podem ser avaliadas e conversadas numa outra oportunidade, como alimentação e medicação e exames para avaliar esse problema. Sim. Vou aqui mais uma pergunta. Eu já tentei tudo. Faz muito tempo que só quero uma coisa, engravidar. O que mais posso fazer? Se não tiver o teste positivo, a minha vida não vai começar. Isso aqui é uma demonstração do grau de ansiedade e expectativa. É o tipo de paciente que nós convivemos e muitas delas vivem em blogs, no Instagram, ou no celular, ou no Facebook, passando isso muitas horas à noite e muitas vezes até prejudicando o seu relacionamento afetivo com o marido, tamanhas horas que se dedicam às redes sociais. Eu acho que a rede social tem seu valor, mas não pode tirar também o lado bom da vida e do afeto e do casamento, não pode se perder com isso. Mas que você pode falar? Claro. Qual é a importância que esta senhora dá à sua gravidez? É fundamental precisar isto. Ela coloca aqui como a gravidez alguma coisa vital, onde ela não poderia viver sem. A gravidez é um projeto, é um momento de família. É necessário que ela perceba que vem uma criança e não propriamente um projeto que ela vai, vamos dizer, conquistar. É uma criança, é uma gravidez, essa criança vai transformá-la em mãe.
e não propriamente ela apenas em gestante. Eu acho que é necessário um aprofundamento destes sentimentos, uma digestão mais aprofundada do que está representando a ela isto. Quer dizer, a vida não começou enquanto ela não estiver grávida. E isto pode ser algo que impeça o prosseguimento de outros projetos também importantes. Nada vai começar enquanto ela não estiver grávida. Eu acho que aqui também mostra uma necessidade de elaborar esses significados para ela. Eu acho assim, que é muito importante realmente esse momento que a mulher ou o casal está passando, é realmente muito difícil, eu diria até que é um dificultador. É nesse momento que nós recomendamos o apoio psicológico, é nesse momento que nós temos o Dr. Carlos ao nosso lado, que consulta os pacientes e dá apoio. Nós sempre aqui no IPJ temos o apoio não só nutricional, médico, da enfermagem, como esse apoio emocional. Quando a gente faz a primeira entrevista, quando eu envio uma folha para preencher alguma coisa sobre o histórico, nós perguntamos aos pacientes: vocês desejam um apoio psicológico? E ela pode clicar que deseja, e o Dr. Carlos está sempre disponível, se vocês quiserem marcar. E muitas vezes, frente a um resultado negativo, aquele não esperado, porque toda mulher, todo casal, quando passa por um tratamento de reprodução assistida, acredita sempre que vai dar certo. E é muito interessante quando nós falamos de um caso difícil, olha, sua chance de engravidar não supera os 5%, ou seja, a chance de dar errado é de 95%, ou seja, provavelmente vai dar errado, ela cria uma expectativa que aquele 5% é o resultado que vai dar, e acha que tudo vai dar certo. E quando não dá certo, porque são casos, como eu digo, muito difíceis, mulheres com mais de 44, 45 anos, que é uma qualidade do sangue muito ruim, e a gente é muito claro com isso, ela se frustra demais, apesar da nossa objetividade de mostrar que a chance é muito pequena. Mas nessa hora, realmente é muito necessário o seu apoio, porque isso tem ajudado muitas pacientes a se revigorar, a voltar ao tratamento e escolher o caminho certo. Principalmente as pacientes que não conseguem engravidar porque não têm óvulos, têm uma baixa reserva ovariana ou têm uma idade mais avançada, elas podem procurar um outro caminho. Você já recebeu esses casos, pacientes que estão indecisas, se vão para a ovodoação, se vão tentar mais uma vez, qual o significado da doação de óvulos. A gente sabe muito bem como isso acontece. Pacientes que têm uma escolha da doadora, da receptora, esse é um aspecto bastante interessante. Aqui tem uma pergunta: como que se faz para o bebê querer ficar na minha barriga? Imagino que eles não estão querendo e acabam não ficando grávida. Sim, o nível de estresse e a situação do tratamento propriamente dito acaba afastando o lado humano, o lado emocional, os sentimentos. Se torna única e exclusivamente um processo hormonal, um processo de ultrassom, um processo de transferência e assim por diante. E esta senhora está falando: puxa, mas esse nenê quer ficar na minha barriga? Dentro dessa preocupação dela, ela está achando que a barriga dela não é acolhedora, hospitaleira suficientemente para acolher esse nenezinho e seguir a gravidez dela. Este acolhimento, esta hospitalidade se dá através de uma condição, uma boa condição afetiva, emocional, que muitas vezes pode ser adquirida através de uma terapia, de um acompanhamento com um psicólogo. O nenê não está querendo ficar na barriga dela, ela não está ficando grávida, ela não está conseguindo lidar afetivamente, criar um vínculo afetivo com aquele nenezinho. E isto é fundamental, que é o lado humano associado ao lado técnico médico. Eu acho que esta pergunta diz respeito a isto. Muito bem. Aqui uma coisa, aqui a Brigitte perguntou: achei que estava grávida, finalmente, e justo no dia das mães minha menstruação veio. Essa sim é um verdadeiro choro. O sangue são as lágrimas do último dia das mães. As ironias da vida são cruéis.
estou muito deprimida. E realmente, o Dia das Mães é um dia que eu faço muitas reflexões. Eu penso naquelas mulheres que conseguiram engravidar espontaneamente ou com a nossa ajuda, e penso também naquelas que tentaram ou vêm tentando tanto tempo e não conseguem. E devem estar pensando, mais um ano no Dia das Mães eu não estou comemorando. Então, realmente é bastante frustrante para essas mulheres que estão tentando, que querem engravidar, ter o Dia das Mães, mais um dia, ver uma comemoração, talvez de pessoas muito próximas, da família comemorando o Dia das Mães, e ela não conseguiu. Então aqui a frustração é enorme. Isto gera uma quantidade cada vez maior de estresse e, sem dúvida nenhuma, mais hormônios que possam prejudicar a gravidez. Então, realmente o Dia das Mães é sofrido, e o ano passado eu tive também um Dia dos Pais, um caso de abortamento, e ele falou com aquele lágrimas nos olhos, com a mão no peito, dizendo: o pior dia da minha vida. Também era um caso dificílimo, que conseguimos sucesso depois de várias tentativas, vindo de outros profissionais, e aí, bem no Dia dos Pais, no domingo, Dia dos Pais, ele perdeu o bebê. Então é sempre um dia de bastante frustração. Aqui vem: a minha família mora muito longe, lá no norte. Estou querendo um filho, mas não sei se eu e meu companheiro vamos dar conta sozinhos de tudo o que precisamos para isso. Acho que está faltando coragem para a gente. O senhor acha que é possível conseguirmos? Já vou responder a pergunta. É claro que é possível. Sim. Na verdade, essa vida de tentante não é nada fácil. Você morar longe, ir para São Paulo é difícil. Eu dizer que você vai conseguir. Sim. Infelizmente, existe um grau de dedicação muito grande. Considero que as mulheres que passam por isso são mulheres guerreiras. Casais que querem muito e não conseguem, são guerreiros. E é fundamental para a mulher, nesse momento, ter um marido, um verdadeiro companheiro, aquele que está do lado e dá apoio. Os melhores taxas de sucesso que nós temos é quando nós temos o apoio do seu companheiro. E tem um livro que eu escrevi que são sobre contos de tratamento de pacientes que engravidaram, que chama-se Gravidez, Caminhos e Tropeços, que é um livro que mostra as dificuldades que tem. E dos históricos das pacientes, o que chama importante é que praticamente todas as pacientes obtiveram sucesso e agradecem o apoio do marido. Mas não é fácil a vida de tentante, principalmente quem mora longe da gente. Sem dúvida nenhuma que o amparo do marido e, sem dúvida, o amparo da família, que neste caso estão no norte, longe, né, é fundamental. Mas a situação pode ser criada positivamente com o amparo não só da equipe médica, por exemplo, do IPGO, que acolhe de uma maneira muito profunda os pacientes, o tratamento, assim como também o aspecto de um tratamento psicológico, acolhendo, amparando todas essas questões que essa cliente traz com muito sofrimento. Bom, eu estou aqui, eu fico vendo as perguntas, por isso que eu fico na lateral. Aqui a Fernanda perguntou, isso não sei responder, qual o exame que se faz para medir o grau de ansiedade? Tem algum exame para isso? Então, um exame específico, matemático, não existe, mas sim uma avaliação individual. Cada pessoa apresenta a sua história, os seus índices de ansiedade, que para um ou outro é diferente, e um que pode representar um sofrimento muito grande, o outro já suporta mais. Então, e esta é uma pergunta muito relativa, depende da situação daquela pessoa. Tá certo. Aqui a Valdirene fez um comentário sobre a endometriose. A endometriose tem um aspecto interessante, tem algumas histórias muito interessantes que a endometriose interfere diretamente na parte emocional. E eu tinha pacientes, uma que eu lembro com muita tranquilidade, um caso interessante, que ela veio me procurar porque não conseguia engravidar e tinha uma endometriose profunda. E ela tinha já um diagnóstico psiquiátrico de ser bipolar. Foi necessária uma intervenção cirúrgica e aí, após ressecar os focos de endometriose, esse grau de ânsia, essa bipolaridade foi desaparecendo e no final ela acabou tendo o alvo do psiquiatra, depois ela engravidou e ficou totalmente curada. Então a endometriose é sim uma doença que tem interferência
na parte emocional. E aí isso é importante saber, porque às vezes não é só o apoio emocional que é importante, que é fundamental, mas muitas vezes o lado clínico tem ligação também com a parte emocional. Vamos ter mais uma pergunta aqui. Sim. Como controlar a ansiedade? Gostaria de dormir e acordar grávida já. É um desejo com certeza que todas as mulheres que não conseguem querem, mas não tenha dúvida. Deve ter alguma maneira que pode claro, ajudar. a mágica não existe, é necessário se engajar. Não é possível viver um sonho. Uma gravidez é um movimento verdadeiro, é um movimento que tem que existir, não apenas por uma ideia, mas isto pode ser transformado numa verdade, numa realidade. Acordar e dormir e acordar é preferível. Lidar, lutar, trabalhar emocionalmente e na medicina para poder então chegar a esta realidade. Esse sonho, pelo visto, vira um pesadelo aqui para ela. Ela acorda e quer já estar grávida. Isso é um grande pesadelo. Aqui para aqui uma outra pergunta. Fernanda pergunta: fiz 10 FIVs, tive sonhado positivo. Quase no segundo mês levei um susto muito grande. E tem relação ao ter perdido o bebê com susto? Ele não estava biopsiado. O fato de ser biopsiado ou não, lógico que você não pode garantir que esse embrião era saudável, mesmo porque a biópsia cheia de controvérsias, não queria misturar esse assunto. Sim. Mas não estava biopsiado, talvez o embrião já não fosse um embrião viável e talvez o gatilho para a sua perda tenha sido o susto, mas não dizer que o susto foi responsável pelo aborto. Claro. Mas aí o Dr. pode fazer algum comentário a mais? Esse susto aumentando violentamente o estresse, e o estresse lida com aspectos também físicos, alterando pressão arterial, alterando uma série de questões importantes, hormônios e assim por diante. Não dá para saber diretamente se esta perda foi exatamente através desse susto, que se ela não tivesse tido esse susto, ela teria continuado a gravidez. Isso nós não podemos responder, mas investigar a posteriori, saber dela se de fato o trauma foi muito grande e tem que ser trabalhado isto. Aqui alguém falou assim: Vanessa, não me sinto confortável quando ouço a insistência dos médicos em falar sobre ovodoação. É lógico que cada caso é um caso. Provavelmente, quando se ouve essa insistência, deve ser uma ponderação do profissional em avaliar sua chance de resultados positivos. Então, é muito difícil você indicar uma ovodoação e nunca vi, eu não me lembro de alguém na primeira indicação já aceitar. Há sempre uma revolta, o filho não vai ser meu, não vai ser meu DNA. Mas a nossa experiência aqui grande com ovodoação, todas as pacientes que fazem depois de ovodoação têm um único arrependimento. Por que eu demorei tanto para ter feito isso? Sim. Eu não posso julgar porque tantos médicos insistem em você fazer ovodoação, mas deve ter algo que você deve ter tentado, deve ter já alterações hormonais compatíveis com uma baixa reserva ovariana, ou a sua idade já não produz óvulos capazes de serem fertilizados, mas na verdade a insistência deve ser em nome do bem. Nenhum médico insiste para fazer ovodoação, porque o interesse é sempre o resultado. Se você tiver uma chance considerável, e a pergunta é sempre essa que me fazem. Eu tento explicar. Se você fizer com seus óvulos, a chance é 2%. Se você fizer com óvulo de doadora, é 65% a 70%. Você escolhe. E aí eu volto na ideia aqui. São tratamentos caros, tem uma expectativa muito grande, é frustrante. Será que vale a pena insistir em algo que nunca deu certo antes, ou a chance é mínima? Você pode tentar quantas vezes você quiser, mas se vários profissionais indicaram, com certeza a sua chance de gravidez deve ser muito pequena. Eu queria que desapontado. Faz tempo que estou tentando engravidar e cada vez mais tenho medo de que meu marido fique muito desapontado comigo e desista. Não sei o que fazer para mudar isso e voltar a ficar tranquila.
é o lado da relação, né? Sem dúvida nenhuma que a relação é fundamental. Um casal que esteja sintônico já se torna muito mais poderoso para o enfrentamento deste movimento, desse momento muito desgastante, vamos chamar assim. Muitas vezes a esposa não quer o filho, o marido quer, e a esposa fica numa situação de desgaste muito grande, porque ela precisa fazer o que o marido quer. E vice-versa, muitas vezes a esposa quer o filho e o marido não. Então, estas questões familiares precisam obrigatoriamente serem devidamente trabalhadas. E muitas vezes é necessário a intervenção de um psicólogo para ajudar a sintonizar esse desejo do casal como um comum acordo dentro desta proposta de vir filhos. Aqui veio da Psicoferta um comentário. Nem todas as pessoas se sentem bem ou precisam aceitar. Está falando de ovo-doação. Cada um tem seu limite. Concordo totalmente. Sem dúvida nenhuma. E o limite deve ser uma balança do qual o custo meu, qual o custo financeiro, emocional, frustração. Sim. Tanto é que se alguém estiver insegura quanto à necessidade de fazer ovo-doação, não faça. Se a paciente falar, vou fazer, mas não estou me sentindo confortável, não faça. Na verdade, cabe ao profissional mostrar a parte técnica, claro. Quais são os resultados esperados, para que depois não haja poxa, por que eu não tentei? E tem pacientes que me procuram, muitas vezes já com a cabeça feita para fazer doação. E eu peço uma nova chance. Não há dúvida que nem todo mundo se sente confortável, mas deve haver realmente uma conversa para que ela entenda a parte técnica, porque tudo isso tem um custo financeiro muito grande e que ela está disposta a investir ou se frustrar outras vezes. Né? Claro, o significado também afetivo para este casal e para esta mulher usar um outro óvulo que não dela é profundo. Então é necessário ajudar a esta escolha que ela consiga entender e fazer uma visita nos seus sentimentos daquilo que pode significar esta ovodoação. Aqui tem, Eliane, como lidar, sempre uma pergunta são semelhantes, como lidar quando um desejo em engravidar torna-se uma obsessão? Sim, o mundo moderno muitas vezes promove isto e com uma certa frequência. A obsessão do consumismo, a obsessão de metas, a meta do plano de carreira, a meta de conhecer o mundo e assim por diante, isto também pode acontecer na gravidez ou para um filho, tem que ser, não se pensa em outra coisa. E isto acaba corrompendo a essência da pessoa, porque ela não é apenas um objetivo de engravidar, ela precisa globalmente construir um aspecto, uma condição para receber e acolher essa criança. Não é só uma gravidez, é um neném no colo que está por vir. Muito bem, aqui temos que encerrar, porque se está encerrando aqui o tempo. Então eu quero deixar algo importante. Em primeiro lugar, é impossível responder todas as perguntas, muitas perguntas misturam com outros assuntos, mas todas elas poderão ser respondidas. Então eu vou deixar o e-mail saúde@ipgo, repito outra vez, saúde@ipgo.com.br. Vocês podem enviar suas perguntas que prontamente elas serão respondidas. Quando eu falo prontamente, não é naquele momento, é 2, 3 dias, é impossível a gente estar de prontidão para responder de imediato. Quero deixar bem claro que o Dr. Carlos está sempre disponível aqui. Se vocês quiserem um contato, marcar alguma coisa com eles, ligam aqui para a clínica, fiquem à vontade, mas estaremos sempre à disposição e qualquer dúvida que tenham, estaremos à disposição. Mais alguma coisa? Não. Então vamos encerrar. Uma boa noite, muito obrigado. E obrigado por estar aqui nos ouvindo e eu espero ter ajudado bastante pessoas a melhorar a sua vida. Boa noite.